Já pode se sentar. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo de número 24 até o versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 24 até o 27 somente. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nesta manhã, perante a porção da Tua Palavra, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, nos permita, ó Deus, compreender a verdade do Senhor. Que o Senhor venha aplicar esta verdade no nosso coração, para nós podermos, ó Deus, assim, viver de maneira agradável ao Senhor, sempre em obediência. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos guiando, para que tudo que viermos a concluir pela Tua Palavra traga louvores e honra ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, hoje nós vamos iniciar um novo tema na nossa escola dominical, um tema que nós vamos trabalhar então ao longo desse trimestre, algo que tem sido debatido ao longo da sociedade e que nós precisamos falar sobre esse tema para nós podermos entender o que a palavra nos diz sobre ele, que é a questão da sexualidade. Nós temos visto o quanto que a sociedade ela tem então distorcido a questão da sexualidade, ensinando para muitos aquilo que desagrada ao Senhor. Mas o que é que nós como igreja sabemos sobre isso? O que é que nós como igreja então sabemos que a palavra diz sobre a própria sexualidade para podermos nos defender daquilo que estão ensinando por aí e para nós podermos ensinar as outras pessoas? Muitas pessoas então às vezes começam a ir na linha de que, sexualidade precisa ser falada apenas com jovens e adolescentes, porque somente eles vivem isso, somente eles têm isso na sua vida. Não, isso não é a realidade. Todos nós precisamos aprender sobre esse tema. É um tema bastante polêmico, né? Até certo ponto, mas que é tão necessário, porque você vai ouvir nas rodas de amigos, você vai ouvir sobre isso nas escolas, você vai ouvir sobre isso em outros lugares, mas na igreja nós raramente falamos sobre esse tema e, portanto, nós precisamos debater sobre ele para entender o que é que a palavra de Deus então vem nos dizer, para que todos nós possamos obedecer a Deus e glorificar a Ele através da nossa própria vida, da própria sexualidade. Do Deus do Sexo é o nome, então, da revista que nós vamos começar a tratar hoje. Sei que é um tema, como eu disse, bastante polêmico. Então, ao longo de cada lição, se você tiver dúvidas, você pode depois me procurar, se você não quiser levantar a mão para você, então, falar a sua pergunta. Às vezes são assuntos
mais até delicados, você pode me perguntar depois, ou você pode escrever num papel e entregar para o professor que estiver à frente, que nas aulas seguintes nós vamos então respondendo a todas as perguntas. Nós vamos então começar falando aqui sobre a introdução de tudo isso, que é a própria criação. O texto então de Gênesis vem dizer para nós que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. É um ponto na sexualidade que torna homens e mulheres semelhantes, né? Nós vemos o texto mostrar isso para nós, aqui logo no início, capítulo 1, versículo de número 27. Mas o que significa dizer então que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus? Se você observa toda a narrativa da criação, você vai ver então que Deus está ali criando todo o firmamento, está criando, portanto, os astros, está criando os animais, está inserindo a água, está moldando a terra. Ele cria, portanto, tudo, e quando chega no versículo de números 26 e 27, ele passa a uma parte diferente da criação. Porque em nenhum momento ao longo de toda a narrativa você vai observar Deus falando esta expressão que serão imagem e semelhança dele para qualquer outra parte. Imagem e semelhança de Deus é apenas o homem e a mulher. Vemos então que é uma parte especial de toda a criação, na qual o Senhor então está nos ensinando a partir desse texto. Mas o versículo 26 traz algo interessante para nós. Ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o texto traz para nós? É uma palavra que não está no singular, e nós temos já comentado sobre esse texto quando nós ensinamos em classe de catecúmenos para falar sobre trindade. Se ela não está no singular, nós temos o próprio Deus falando de forma plural, onde ele está dizendo que existe mais de uma pessoa que está conversando, que está dialogando neste momento então da criação. A pluralidade desse diálogo nos mostra a trindade aqui presente. Você vai observar aqui logo no início o texto então dizer, trazer uma ênfase sobre a presença do Espírito de Deus. Você vai observar o Evangelho de João dizer que o Verbo estava com Deus logo no início. Então você vê neste momento algo que vai ser explicado ao longo de toda a palavra, a revelação de forma progressiva, que a trindade estava então presente no momento da criação, estava criando o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. É a obra-prima, é a principal parte da criação, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas o que é que isso significa? O que é que nos torna diferentes do restante da criação? O que é que você entende quando nós falamos que somos imagem e semelhança de Deus? O que é que nós temos que o restante da criação não tem? Nós temos o próprio Espírito, a espiritualidade, o resto da criação não tem esse relacionamento pessoal, íntimo com Deus, ao qual Ele concedeu aos seres humanos. O que mais nós temos de diferente do restante da criação? Consciência, racionalidade, Nós temos capacidade de pensar, somos feitos racionais pelo Senhor. O que mais que nós temos que nos faz diferente dos outros? O quê? Alguém comentou mais alguma coisa? Alma, exato, Nós temos a espiritualidade, Nós vemos que existem atributos que Deus então possui, que Ele concede também ao ser humano, Nós somos amorosos no nosso relacionamento, temos bondade, temos misericórdia. Deus nos faz então com características muito parecidas. Existem aquelas que são próprias do Senhor, as quais Ele não transmite à criação e a nós especificamente,
Mas existem então aquelas que o Senhor passa a nós. Fomos feitos racionais, fomos feitos com a espiritualidade para ter comunhão com o nosso Criador, fomos feitos, portanto, imortais para nós vivermos eternamente com o Senhor. Porém, nós vemos então que Deus nos mostra que nós não somos então como a sociedade está nos dizendo em muitos momentos, né? Somos conforme aquilo que a evolução nos faz, né? Você era uma espécie tal e a evolução está te permitindo ser cada vez melhor e por isso os seus erros você comete e eles são culpa dessa evolução aí, né? Cada dia que passa você vai se tornando melhor, você vai evoluindo, né? A ciência então ela traz essa teoria. Porém, nós observamos a palavra nos mostrar que nós somos feitos, não alguém que está mudando de espécie, né, como é essa teoria. Nós somos feitos homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, com características que o Senhor então concede somente a nós, né? Nós temos, né, a nossa moral que o Senhor nos concede, nós temos então o senso de obediência que Deus coloca dentro de cada um de nós. Pois veja, nós somos então feitos à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós refletimos aquilo então que o Senhor nos concede, refletimos esses atributos. Mas quando nós pensamos sobre o homem e a mulher hoje, né, nós sabemos que ele já não é mais como aquele que existia no início. Por quê? Observe então Gênesis capítulo 3, a queda, né, traz então a corrupção a esta imagem agora está deturpada, e agora não temos mais a capacidade de expressar de maneira perfeita tudo aquilo que o Senhor nos concedeu no início, né? Ainda em Adão e Eva. Quando você pega o texto, por exemplo, de Tiago capítulo 3, versículo 9, ele diz, sobre a língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Veja só então que não temos a imagem perfeita mais hoje, através de Jesus Cristo nós passamos à obediência, mas continuamos pecadores com uma imagem corrompida. Apesar disso, somos imagem e semelhança de Deus. Apesar disso, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus ainda, não é? De alguma maneira ainda refletem este Deus que os criou. Mas o que isso tem a ver então com a questão da sexualidade, que é o tema que nós estamos iniciando nesta revista? Para o autor Anthony Huckman, ele observando esse texto, este versículo onde fala sobre a imagem e semelhança de Deus que nós somos, ele então conclui que como o homem tem características específicas, tem uma maneira diferente de exercer a sua vida, a sua função pela virilidade, pela sua paternidade, e a mulher características diferentes, com a sua maternidade, com a sua bondade, amor na criação dos filhos. Para o autor Anthony Huckman, ele entende então que o homem e a mulher, quando eles se unem, eles então são capazes de refletir ainda com maior intensidade esta imagem e semelhança de Deus. Ele compreende, portanto, que o homem e a mulher podem ser a imagem de Deus por meio da comunhão um com o outro, quando eles se unem pelas características diferentes, então, que cada um tem diante daquilo que o Senhor os criou para que eles pudessem viver, né, conforme o chamado de Deus, né, para serem os homens do lar, serem as auxiliadoras, funções diferentes, pessoas diferentes. E é interessante então que observando esta linha de raciocínio de Anthony Huckman, você observa esta intimidade, né? Deus nos faz a imagem e semelhança dele e nos faz seres relacionais, não é? Nós vemos que o Senhor nos criou, portanto, para um relacionamento não somente com ele, mas com o próximo e também com toda a criação.
Porém, destes, qual é o relacionamento que nós podemos dizer, onde nós encontramos o maior nível de intimidade? Nós vemos então que a máxima expressão de intimidade que nós podemos observar hoje, nós vemos então entre um homem e uma mulher, na união desses dois. Por que nós podemos observar isso? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, ele diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam que interessante, então esse texto ele vai trazer sim, uma conotação conforme a sexualidade, eles vão se unir os dois, porém é algo além que nós vemos então que isso transforma. Estamos falando aqui sobre a união, sobre o casamento de um homem e de uma mulher e do relacionamento íntimo que eles têm. Ao ponto do texto então dizer que eles se tornam uma só carne, é como se eles fossem um só, é como se o parentesco deles se tornasse um só, ao ponto de eles serem tão próximos que parecem então que são da mesma família. A intimidade é muito grande então que existe entre o homem e a mulher neste momento. Pois veja então que o próprio Adão, no versículo 23, ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então veja o que nós observamos o texto mostrar para nós. A relação do homem e da mulher gera então tamanha intimidade que os faz parecer que eles são então da mesma família. Um então foi ali, como o texto nos diz, foi retirado do outro, é o osso dos meus ossos. Eles se unem e tornam-se apenas um novamente. A sociedade, ela tem mudado, ela tem invertido, os valores. E nós observamos que diante dos relacionamentos que nós temos em uma família, dentro do próprio lar, aquele hoje que tem maior prioridade, ele não é mais entre este casal que então, conforme o Senhor ordena, deixou o pai e a mãe e se uniu então à sua mulher, tornando-se uma só carne. Nós vemos a sociedade dizer então que não importa hoje se você está com aquele cônjuge que você se casou e teve tantos filhos, se você está com outro, porque a sociedade diz: aqueles que vão durar para sempre são os filhos. Filhos nunca deixam de ser filhos, mas o cônjuge pode ser mudado, pode ser deixado, porque as pessoas têm abandonado a importância do casamento, desta união que o Senhor então ele permite que seja realizada, Conforme o Senhor Jesus diz, Mateus 19:6, se o Senhor uniu, o homem, portanto, não deve separar. A sociedade mudou completamente isso e não se importam mais com quem estavam juntos. Não se importam mais com o fato de que eles, no momento, se tornaram uma só carne, através da aliança que fizeram, então, com o Senhor e passaram a ter essa máxima expressão de intimidade um com o outro. Esquecem, portanto, que ao passo que os filhos nascem, os filhos crescem, eles vão sair de casa em um certo momento, e quem então vai voltar a estar juntos? O próprio casal. Aqueles que se uniram, aqueles que se tornaram uma só carne, aqueles então que fizeram a aliança com o Senhor. Os filhos saem para então, conforme o texto vem trazer essa ordem, deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher e ele também vai formar a sua própria família. Então veja que nós estamos vendo a sociedade banalizar esta união. A sociedade banaliza a própria sexualidade, a própria união no sexo entre o homem e a mulher, ao ponto de você observar como é que é tratado isso. Não é apenas a juventude que distorceu este momento de prazer que deveria ser apenas para o homem e mulher no momento, no casamento, onde eles estão então
aproveitando essa distorção para praticar em qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer circunstância, sem se preocupar com aquilo que é agradável a Deus. Nós vemos isso acontecer nos lares que têm ensinado desde criança uma sexualidade completamente distorcida. Você vê crianças sexualizadas por aí, que crescem adolescentes, que já estão acostumados com essa ideia, e aí nós ouvimos notícias como esta que vimos há pouco, nos noticiários aí de um adolescente de 11 anos que estava grávida e estava querendo abortar porque o namorado dela, de 13 anos, fazia relações sexuais com ela constantemente. Porque o tema da sexualidade está deturpado na sociedade. E as pessoas pouco se importam com o que significa essa máxima expressão de intimidade do casal entre um homem e mulher e quando isso pode ser realizado. Não sei se você acompanhou, mas pelo que eu vi, aquela criança que estava sendo, pela mídia, diziam que ela estava sendo pressionada a não abortar, ela conseguiu isso. E uma criança que estava gerando outra criança, que não tinham dias de vida dentro do ventre dela, tinha meses. Fruto de uma sociedade que deturpou a sexualidade. De uma sociedade que não entende o que é o sexo e qual a importância dele para a humanidade. Como eu disse, é um tema bastante polêmico, mas que não é exclusivo para adolescentes e jovens. Se nós, como pais e mães de família, nós não soubermos para ensinar, a sociedade jamais vai alterar os seus conceitos. Nós vamos ver mais à frente pessoas da igreja a favor do aborto, a favor de que qualquer pessoa realize o ato sexual, ela engravide, ela tem o direito de tirar essa criança. Como se a palavra não trouxesse em nenhum momento conceitos, princípios sobre isso. Porque veja então, a palavra está nos mostrando, aqui algo que nós até falamos, acredito, na última revista, que o relacionamento sexual é entre um homem e uma mulher, Este é o padrão estabelecido pelo Senhor. E que isso deve acontecer então apenas no momento apropriado. A sexualidade precisa ser ensinada para as pessoas, para que elas possam então mostrar que elas não devem aproveitar qualquer momento, circunstância, namoro, qualquer instante, conheceram alguém e elas já vão, portanto, realizar o ato sexual. Não, é um momento de máxima intimidade, onde nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre um mistério que isso então nos ensina. Que mistério é esse? Convido a igreja a abrir então em Efésios capítulo 5, para nós fazermos a leitura desse texto que o apóstolo Paulo então explica à igreja sobre a função do marido e da mulher, e juntamente ele vem dizer então sobre este mistério que nós vamos então comentar sobre Cristo. Efésios capítulo 5, vamos ler do versículo 22 até o 32. Eu quero pedir aos irmãos que me auxiliem nessa leitura, por favor. Cada um pode ler um versículo, Efésios 5, do 22 ao 32. Eu vou ler o primeiro, e aqueles que puderem acompanhar, cada um lê um, por favor. Diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Vejam só então que interessante o que o apóstolo Paulo está ensinando, né? Nós já usamos também esse texto quando falamos sobre família, né? O texto fala para nós aqui sobre as funções, né? Em primeiro lugar, Paulo está exortando aquela igreja sobre as funções do homem e da mulher dentro do lar. Mulheres sejam submissas, auxiliadoras, maridos cabeça do lar. E ele começa a partir desses versículos a fazer uma comparação do papel do homem com o papel de Cristo, o papel da mulher com o papel da igreja. Ele vem dizer então que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, né? Então ele começa a mostrar nesse momento também a própria ação de Cristo Jesus para com o seu povo, exemplo do qual o homem deve utilizar para agir dentro do próprio lar, né? Mas veja que interessante, então, ao continuar a falar sobre esta analogia, né, do homem e a mulher, Cristo e a igreja, ele chega no versículo 31 e ele traz novamente o versículo de Gênesis. O texto que nós acabamos de fazer leitura, Gênesis 2, 24. E ele diz então: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro ao homem e à mulher? Não, ele diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então vejam só que interessante, o apóstolo Paulo está falando aqui que este mistério de Gênesis 2, 24, do casamento, da união do homem com a mulher, ele mostra então para nós, neste momento, que ele é sombra de algo que está para acontecer, que ele está falando aqui da união do Senhor Jesus para com a sua igreja. Em vários momentos nas Escrituras, você observa a igreja sendo chamada de noiva de Cristo. Em vários momentos, né, você vai observar Jesus sendo dito como o noivo, ou que nós vamos chegar, como diz Apocalipse, nas bodas do Cordeiro, usando sempre essa analogia da união do homem e da mulher, usando a analogia do casamento. Ele está nos mostrando, então, que essa máxima expressão de intimidade que o homem e a mulher podem ter, eles trazem para nós um mistério, o mistério da união de Cristo Jesus para com a sua igreja. Quando isso vai acontecer? Na eternidade. Ele está nos explicando, portanto, nesse momento, que o ato sexual, algo que não deve ser realizado por qualquer pessoa em qualquer momento, mas no momento apropriado por Deus, de maneira agradável ao Senhor, dentro do casamento, ele é a máxima expressão de intimidade, de algo então no futuro que nós vamos ter para com Deus. Veja então, ele mostra como se fosse uma fagulha daquilo que nós vamos experimentar na eternidade, na presença do nosso Senhor. Quando nós falamos então sobre a sexualidade, nós temos que lembrar, portanto, que foi o Senhor quem projetou para que isso acontecesse dessa forma. Deus criou homem e mulher, e Deus então orienta, como nós vemos no capítulo de número 2, Gênesis, para que homem e mulher se unam em uma só carne. A sociedade distorceu isso completamente. E para a sociedade agora, não precisa ser apenas homem e mulher, não precisa ser dentro do casamento, e a distorção da sexualidade vai ao ponto de fazer a igreja não entender qual é o propósito disso, que é também continuar honrando ao Senhor na santidade, num leito cheio de mácula. Num momento, portanto, onde agradam, honram ao Senhor, Deus permitiu que o ato sexual acontecesse dentro do casamento. A igreja, em muitos momentos, ela falou sobre a questão sexual como se fosse algo ruim e pecaminoso.
mas foi Deus quem fez. O desejo sexual que todos têm, cada um, em diferentes momentos da vida vão viver isso de uma intensidade maior ou menor, mas Deus concedeu a essas pessoas, a todos nós, para que isso fosse usufruído num momento específico. Para quê? Veja, o texto mostra para nós entendermos então um pouco, uma pequena fagulha do que nós vamos viver na eternidade. Portanto, aqueles que ainda não viveram este momento, anseiam pelo momento do casamento, onde vão poder desfrutar disso que o Senhor concedeu, aguardem. Aguardem para desfrutar disso no momento em que Deus vai ser honrado pelas suas vidas, pois os nossos corpos nós também glorificamos ao nosso Senhor em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive no ato sexual que Deus fez para um momento específico. Que Deus nos conceda sempre sabedoria para nós podermos então trabalhar sobre este tema tão específico, tão complexo, às vezes polêmico, onde nós vemos em Gênesis 1:27, que homem e mulher são semelhantes, que o Senhor então fez este momento, criou esta possibilidade, para que então isso fosse sombra daquilo que nós vamos viver por toda a eternidade. Na máxima expressão, nós temos uma fagulha daquilo que nós vamos viver de intimidade com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe para que nós venhamos a compreender com clareza o que a palavra fala sobre a sexualidade, para nós nos defendermos do que o mundo diz e para nós podermos também ensinar aqueles que conhecemos sobre aquilo que é agradável ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe, a você que é solteiro, que Deus abençoe a você para que você tenha sabedoria e saiba então o momento certo de você vivenciar isso. E você que é casado, que tem esta possibilidade, que o Senhor te abençoe para que você então possa usufruir deste momento, que é o privilégio que o Senhor concede àqueles que já estão vivendo dentro do casamento. Vamos ter lições então onde nós vamos falar sobre a sexualidade do homem solteiro, da mulher solteira, do homem e da mulher diferentes. Vamos falar sobre os pecados da sexualidade, como pornografia, homossexualidade. São temas polêmicos, mas importantes de nós aprendermos. Então peço a você que não deixe de frequentar a nossa escola dominical em nenhum momento ao longo desse trimestre, para que você possa aprender e também tirar as suas dúvidas sobre esse tema, tá? Se você não quiser comentar ao longo da nossa lição, você pode trazer escrito, deixar com os diáconos, vamos deixar aí disponível para que você possa anotar e depois nos entregar para nós podermos responder nas próximas lições. Que Deus nos abençoe e assim nos fortaleça para nós aprendermos a verdade do Senhor e vivermos aquilo que é agradável ao nosso Deus.